E a gente está de volta, agradecendo sempre o seu carinho e também a sua audiência. O tema de hoje é caroço no pescoço. Você já se assustou aí ao tocar o seu pescoço? Você tem, né, aí, né, a rotina de pegar no seu pescoço? A gente estava falando dessa acessibilidade, né? A gente tem a questão do pessoal que pratica esporte e tal. Levar a batida aí no pescoço, né? Bater, isso pode causar algum caroço? Isso também pode ser um problema ou não? A gente tem que cuidar bem do nosso pescocinho aí. Pode. Uma coisa importante, quem faz atividade física, eles podem fazer algumas distorções musculares. Isso faz um nódulo, um caroço, que isso não é um caroço, né, verdadeiro, é um músculo. Então, fica muito dolorido, fica muito restrito o movimento, principalmente quem faz muita atividade física ou esporte radical, essas coisas, né? Então, fica bem dolorido. Então, assim, não é um motivo de eu me preocupar em relação à malignidade, a câncer, mas sim um tratamento mais de fisioterapia, relaxamento muscular, essas coisas. Ou seja, a gente perde uma qualidade de vida por conta dessas pancadas que a gente deve levar muito, aí. porque assim, ó, se você observar, eu pego muita mãe que chega lá comigo com um nódulo e quer fazer uma biópsia. E a biópsia, que quer tirar o carocinho de lá de dentro, às vezes está debaixo da musculatura, que não tem, que se você vê que pela imagem é característica de benignidade, que tem uma história anterior. O médico consegue ver isso, consegue, né? Que você consegue ver a história, que é um nódulo realmente inflamatório. E ele fala, mas eu quero fazer. Eu falei, olha mãe, todo risco tem. Quando você vai e abre o pescoço e tira, abre um músculo, a criança pode ficar com dor pós-operatória, pode ficar com alguma sequela pós-operatória. Então, assim, o ideal não é. Então, assim, tem muitas coisas que às vezes a gente pula a etapa. Principalmente a mãe, que é uma criança, e a mãe quer porque quer fazer, quer descartar qualquer coisa. A gente até entende, né? Porque é aquele momento ali de aflição, e não tem informação. E demora a diminuir o nódulo. Então, assim, quando eu pego muito isso, nódulos, que a criança chega com isso, eu sempre falo, mãe, vamos acompanhar? Daqui a 2 semanas você volta, a gente vai ver que vai diminuindo o tamanho, a gente vai podendo acompanhar com mais tempo. E vai descartando. E vai descartando. Então, assim, nódulo no pescoço, a gente tem, primeiro passo, não foi por contratura muscular, por alguma atividade, surgiu sem eu ter nenhuma doença associada, eu não estava gripada, eu não estava nada. Primeira coisa, a gente pediu os exames de sangue, que são as sorologias, para a gente saber se tem alguma alteração ou infecção recente, que a pessoa não passou despercebido. Depois desses exames de sangue, não tenho nada. Se na palpação eu tiver alguma suspeita de malignidade, o segundo exame é um exame de imagem, geralmente um ultrassom, que não é um exame de radiação e é acessível. No exame de imagem, as características desse meu nódulo são só inflamatórias? Tem alguma característica de malignidade? Se for só inflamatória, a gente só acompanha e se vê a cada 6 meses ver se regrediu. Se tiver característica de malignidade, a gente tem 2 hipóteses. Ou a gente faz uma punção, enfia uma agulhinha lá via ultrassom, colhe o material e manda para análise, ou a gente faz uma biópsia aberta, vai lá, dá nesse ponto anestésico e tira o linfonodo inteiro. Vai depender muito da suspeita. Quando a gente pensa em suspeita por ser uma metástase de câncer de língua, câncer de pulmão, mama, a punção é o suficiente. Quando eu tenho uma suspeita de ser um linfoma, que é um câncer do próprio sistema linfático, a punção às vezes ela não chega a ser definitiva, né? Então às vezes a gente tem que realmente fazer a biópsia aberta, ali abrir, tirar o linfonodo e mandar para análise. Você falou um negócio, fiquei aqui pensativo e tal. Quando a gente fala da língua, a gente sabe que está na cavidade ali da boca, oral, né? Mas aí cabe nessa situação do pescoço, a língua faz parte do pescoço, é da cabeça, da cavidade oral? Pronto, é porque assim, a língua às vezes tem uma lesão pequena, ou então até amígdala, alguma coisa assim. O primeiro sintoma, muitas vezes, é uma metástase no pescoço. Então, assim, às vezes a pessoa vem comigo queixando por um nódulo no pescoço e não pela lesão da língua. Quando você vai ver é na língua. Quando você vai ver, o tumor primário é língua e a metástase que é o nódulo no pescoço. Então, assim, tudo da região daqui da cabeça, ela drena para o pescoço. Então, se eu tenho alguma neoplasia associada aqui, se tiver risco de metástase, o primeiro ponto que eu vou ter é a região cervical. Então, eu posso ter o primeiro sintoma, às vezes, do tumor de língua, amígdala, orofaringe como um todo, às vezes é pescoço. Eu não sei se vou falar uma bobagem aqui, mas pela experiência de vida que eu tenho como jornalista, já entrevistei, já falei sobre esse assunto algumas vezes, as pessoas HIV/AIDS, por ter uma imunidade muito baixa, se eu não me engano, parece que elas têm muita probabilidade de ter muitas ínguas, tumorzinho e tal, BBB.
Isso é por conta da imunidade? Isso é verdade mesmo? Isso é verdade. Então, assim, o paciente que tem HIV, por mais que ele faça uso, tenha um controle adequado da imunidade, por exemplo, ele toma as medicações, os coquetéis, tudo, e esteja sem nada de doença no momento, ele pode fazer por qualquer infecçãozinha, no mínimo que seja, às vezes um cortezinho, ele pode fazer vários linfonodos cervicais. Isso é bem importante associar, porque assim, como ele já tem a imunidade mais baixa, tem que sempre ficar atento para poder, porque assim, qualquer coisinha que ele faz, ele vai fazer os linfonodos, e às vezes a gente pode deixar, é só um quadrozinho inflamatório, o linfonodo não é nada. E às vezes pode ser outra doença mais grave que tem que ser tratada. E desse quadrozinho que não pode ser nada, aos olhos de quem não entende, ou quem não dá importância, pode se transformar num câncer? O linfonodo transformar num câncer? Não. Ele é uma consequência, tá? Ele só pode ser um câncer... Então é a consequência de algo bem mais pior. Isso. Não é? Ele pode, assim, quando é que ele pode ser, assim, apareceu um caroço, se ele for diagnosticado como benigno, ele não vira um câncer. Entendeu? Ou ele é um câncer, ou ele é benigno. Tá? Então, assim, ele não vira. Surgiu um linfonodo, ele pode virar um câncer depois? Não. Ou ele é um linfoma, que é do próprio linfonodo, ou ele é metástase de um câncer. E aí a gente sempre aproveita, né, para falar de prevenção. A gente consegue prevenir tudo isso? Aí a gente volta lá para aquela nossa conversa de sempre, que é a questão da alimentação, não fumar, não beber, é bem isso mesmo? Ou tem questão genética com isso? Tem. Quando a gente fala em linfoma, a gente também tem questão genética associada, né, quando a gente fala do câncer. Quando a gente fala das doenças benignas em relação à inflamatória, aí é questão muito da doença em si, que assim, às vezes é difícil. Por exemplo, toxoplasmose. A maioria das crianças a maioria das pessoas adquire na infância. Os adultos que adquirem a doença, às vezes é bem mais agressivo do que na criança. A criança às vezes passa despercebido. Por exemplo, eu nunca tive toxoplasmose. Né? Nem eu. Nunca tive. Então, assim, na minha gravidez, por exemplo, eu tomava o maior cuidado para não ter. Porque durante a gravidez a toxoplasmose pode fazer alteração no bebê. Então, assim... Só explica o que é para quem está em casa. Toxoplasmose é uma doença, uma infecção viral, tá? Que a gente pode pegar em contato com cachorro, gato, animais. Geralmente a pessoa associa muito a fezes, urina, o gato. Isso. Não é? E assim, o primeiro sintoma dele é uma febrezinha, como se fosse uma gripe, e faz vários caroços. Pescoço, axila, faz bastante. E para quem não entende, nunca ouviu falar, já acha que está morrendo. Exatamente. Não é? Então é uma doença infecciosa, que é tratada como? Sintomáticos, eu não tenho nada em específico. Né? Então, assim, quando a gente tem isso pega isso já na fase adulta, às vezes a repercussão é maior do que na infância. Né? Então, assim, quando tem esses nódulos, a gente tem que investigar a relação inflamatória. E quando a gente tem aqueles nódulos que são já congênitos, que a gente diz, que é o cisto tireoglosso, tudo, às vezes a gente a maioria das vezes a gente diagnostica na infância, que aí o tratamento é cirúrgico, e no adulto a gente começa a ter um diagnóstico quando tem várias infecções de repetição na região anterior do pescoço. Alguns homens têm o chamado e o conhecido pombo de Adão, bastante saliente, né? E às vezes deixam homens aí apreensivos. Nossa, ó, tá grande, tá pequeno. O meu, será que é uma glândula aí, é um câncer, não sei o quê? Isso é normal? Isso aí também, o que é? O que é esse pombo de Adão? O pombo de Adão, na verdade, é a cartilagem da tireoide. Que é mais saliente. Isso. A gente tem a glândula tireoidiana e a gente tem uma cartilagem, que ela não é um osso, ela é mais maleável, é uma cartilagem. E às vezes você pensa que é um ossinho, né? Não é. Não é. E ele recobre, ele serve para proteger, ele é um escudozinho para proteger a minha laringe, a minha corda vocal. Então, assim, os homens, ele tem uma alteraçãozinha, ela é mais proeminente do que nas mulheres. As mulheres, elas são mais retraídas, os homens são mais pontudos. Então, por isso que o homem tem mais saliente. Então, a mulher tem mais probabilidade de ter alguma coisa lá na laringe? Não. Não muda em nada? Nada. Ah, gente, por que deixou isso aqui na gente, né? Então... Mas não muda em nada. É mais proeminente nos homens do que nas mulheres. E tem algum problema com relação assim, a isso? Sei lá, tem alguma doença relacionada? A gente pode ter fraturas. Pode ter fratura? Pode ter fraturas. Por exemplo, a gente pega muito isso em relação a trauma. Assim, muitos adolescentes andando de quadriciclo, né? E aí passa, às vezes tem aqueles arames e batem aqui e eles podem fazer a fratura dessa cartilagem. E às vezes pode até romper, de uma forma geral, a minha traqueia ali. Entendeu? Você consegue reconstruir aquilo ali? Consegue, depende do tempo, depende da forma de reconstrução, da lesão. Porque, por exemplo, se eu pego um paciente que faz a lesão por 360, às vezes se ele não chegar a tempo, ele morre.
né? Se ele fez a lesão e consegue ficar colabado, ele conseguir respirar, a gente consegue reconstruir. Tem algumas, como é que eu posso dizer, algumas sequelas? Tem. Cuide do seu pombo de Adão, pelo amor de Deus, é perigoso isso. Olha, ficou aqui vários teminhas que eu ainda queria falar, né? Ainda mais essa região do pescoço que a gente descobriu que é muito sensível. Acredito que para vocês médicos, na hora que abre aquilo dali, né, você tem que saber o que está fazendo. E como você disse, né, ali passa tudo, né, liga o corpo inteiro. Então tem que ter um cuidado também ali na hora de abrir, na hora de fazer a cirurgia, por isso que talvez seja muito demorado, acredito eu, muito específico ali, muito detalhista essa cirurgia aí, justamente por conta do problema da sensibilidade que é o pescoço. É tudo muito delicado. Então, assim, por isso que você escolheu essa especialidade. Isso, foi por isso que eu escolhi essa especialidade. Tudo muito delicado. E assim, todo mundo tem medo de colocar a mão. Eu digo todo mundo médico. Não é qualquer um, né, que gosta de fazer ou que tem essa delicadeza para olhar, né, ali. E assim, antes a gente fazer a cabeça e pescoço, a gente faz cirurgia geral. Aí vários pacientes meus falam assim, doutora, eu preciso fazer a vesícula. Por que a senhora não faz? A senhora já operou minha tireoide, eu gosto tanto. Por que a senhora não faz a minha vesícula? Aí eu sempre explico para o paciente, gente, quem opera delicado, para operar a parte mais grosseira, a gente pede um pouco da fineza. Então, assim, eu não opero nada daqui para baixo, só daqui para cima. Porque você tem um tato, né? Então, assim, por isso que eu digo assim, depende do especialista. Procure o especialista. Ele tem mais destreza naquele procedimento. Muito bem. Bom, mais um papo aqui com Hagli Rossi. A gente estourou o nosso tempo. Que bom, que a conversa estava boa. Obrigado mais uma vez, sucesso. Obrigada a eu.